feliz sábado, meu prezado amigo, minha prezada amiga. Mais uma vez é um motivo de grande alegria e satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Gostaria de convidá-lo neste momento para fazermos uma oração. Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, grandioso Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Abençoe a cada pessoa que está nos acompanhando, que a vida delas seja iluminada, proteja a vida, o trabalho, a saúde e a família. Em nome de Jesus. Amém. Neste sábado, nós iremos recapitular a lição número 8, que tem como título Escolha a Vida. Mas eu convido você aí a compartilhar o nosso canal, clicar aí no sininho para que você seja notificado de todas as novidades que nós postamos semanalmente no nosso canal. Vamos nesse momento fazer uma leitura do texto áureo dessa semana, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no verso 19. Vem comigo na leitura. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que ele lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Que texto para nos trazer um alerta importante sobre a escolha, sobre a decisão mais importante que todos nós devemos tomar em nossa vida. Portanto, abordaremos a oportunidade que nos foi dada de escolher a vida, mas escolhê-la nos termos que Deus determinou, nos termos que Deus orientou, porque Deus é o doador, o sustentador, o criador da vida, que graciosamente nos oferece não para ser perdida, mas para ser tomada uma decisão de vitória, uma decisão de que você, na verdade, deseja fazer com que a sua vida seja uma bênção aonde quer que você esteja. Então, nesse sentido, nós abordaremos a oportunidade que Deus ele vem nos concedendo diariamente para que nós possamos escolher a vida. Mas, portanto, nós gostaríamos de apresentar pelo menos 3 tópicos importantes que ressaltaremos nesta lição. O primeiro, o grande conflito. Nesse grande conflito, nessa luta entre o bem e o mal, nesse campo de batalha, escolha a vida. O segundo tópico, a obrigação de escolher. Não fique em cima do muro. O muro pertence ao diabo. Você não pode ser quente nem frio. O livro de Apocalipse nos chama a atenção para isso, essa questão. Terceiro tópico, a questão em jogo. A vida é uma questão em jogo. Preserve-a porque ela é um presente de Deus. E a grande pergunta que nós gostaríamos de fazer, que a partir dela nós iremos aprofundar na lição as respostas que são necessárias para a nossa reflexão e para nos ajudar a fazermos as grandes escolhas em nossa vida. A pergunta é a seguinte: por que Deus deseja que escolhamos? Qual é o desejo? Por que Deus deseja que nós façamos uma escolha? Seja qual for a escolha, nós precisamos escolher. Portanto, Ele nos chama, nos convida para escolher a vida e não a morte. Mas, portanto, eu e você, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Portanto, vamos ao primeiro tópico da lição. Árvore da vida. Nenhum de nós pediu para estar aqui. Portanto, Deus nos criou e nos deu a oportunidade de desfrutarmos uma vida como seres racionais e livres, feitos à imagem divina. O que Deus nos oferece é a escolha da vida. A vida que Ele nos propiciou a oportunidade de escolher é a vida eterna, porque essa vida nesse mundo ela é passageira. E essa vida eterna ela só é possível nele, na pessoa dele, por meio de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para resgatar a humanidade pecadora. No jardim do Éden, Deus colocou 2 árvores. Primeiro, a árvore da vida. Segundo, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa demonstração dessas 2 árvores é uma demonstração do que Deus nos colocou para a nossa escolha. Escolher a vida ou escolher a morte. A decisão ela é individual, não é coletiva. Você não pode salvar ninguém. Cada um é salvo não no coletivo. Nós somos salvos no campo individual. Eu gostaria de chamar você, a todos, para a primeira pergunta, para fixarmos esse tópico que é tão relevante para que nós possamos entender o que significa a nossa escolha. Primeira pergunta: qual as 2 opções que Deus apresentou a Adão em relação à sua existência?
Assinale a alternativa correta. Letra A. Comer da árvore da vida e comer da árvore da ciência do bem e do mal. Segundo tópico, comer da árvore da vida e não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, qual foi as duas opções que Deus ele colocou? Exatamente, Deus colocou letra B. Deus nos coloca o quê? Que nós devemos comer da árvore da vida, mas não devemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. Essa é a escolha que nós devemos fazer para termos vida. Porque se nós fizermos a escolha que Adão e Eva ele fez no Jardim do Éden, o que foi que aconteceu? Eles perderam o direito ao Jardim do Éden e perderam o direito à árvore da vida. Todos nós também somos chamados a fazermos a maior e melhor escolha da nossa vida. E a escolha que nós devemos fazer é estar do lado de Jesus. Adão e Eva, eles erraram, mas eu e você, nós não precisamos e não podemos errar. Vamos agora ao segundo tópico, sem meio termo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, vem comigo na leitura. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, não existe meio termo para nós. Vida ou morte, qual nós vamos escolher? Antes que o grande conflito termine, o pecado, Satanás, o mal, a desobediência, a rebelião, eles serão erradicados desse mundo. E de que lado nós estaremos? Qual a escolha que nós faremos no meio desse grande conflito? Qual será o meu e o seu destino? A resposta depende de cada um de nós. Temos diante de nós uma única escolha para fazer. Vida ou morte? Qual nós vamos escolher? Essa é uma decisão que cabe a cada um de nós. E Jesus, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Escolhe, pois, a vida. A Bíblia diz, para que vivas tu e a tua semente. Que coisa maravilhosa. Segunda pergunta da lição, vem comigo. Sobre a morte eterna. Qual das duas opções abaixo reflete a verdade bíblica? Assinale a alternativa correta. Letra A. O lago de fogo queimará e os ímpios queimará os ímpios até que eles sejam totalmente extintos e a justiça seja cumprida. Letra B. O fogo atormentará os ímpios eternamente. Qual a alternativa correta? Vamos lá? O lago de fogo queimará os ímpios até que eles sejam totalmente extintos. Meus queridos, e a justiça ela será cumprida. Não existe um tormento eterno como muitos explicam. Nós não temos em nós mesmos a imortalidade. Nós perdemos o direito à imortalidade quando liberalmente, individualmente, pelo livre-arbítrio que tinha, infelizmente, Adão escolheu comer da árvore da ciência do bem e do mal. Daí ele foi expulso do paraíso e sofreu as consequências que todos nós sofremos, a morte. E a morte é exatamente o último inimigo a ser vencido pelo homem. Portanto, nós não somos imortais. A imortalidade nós adquirimos quando verdadeiramente nós aceitamos Jesus, e Jesus Cristo, quando ele voltar com poder e grande glória, ele vai nos ressuscitar e conceder a imortalidade. Mas hoje ela é condicional à nossa decisão e ao nosso nome permanecer escrito no livro da vida. Deu para entender? Agora vem comigo no terceiro tópico. Vida e bem, morte e bênção. Morte e mal, bênção e maldição. Qual nós vamos escolher? Deuteronômio 30, versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a destruição. O que é que eu e você nós vamos escolher? Deus ele colocou a oportunidade da vida para todos nós. Mas ele deixou a oportunidade da morte porque, de repente, alguém quer escolher. E, infelizmente, a maioria das pessoas estão escolhendo o que não deveria escolher, para sua desgraça eterna. Não existe meio termo, nenhum lugar neutro para se estar. Eles deveriam servir ao Senhor e ter vida ou escolher a morte. Nós temos as mesmas opções que Adão e Eva e o povo de Deus teve no passado. Vida ou morte, qual eu e você nós iremos escolher? Vida, bem, bênção, versus o quê? Morte, mal e maldição. São essas duas linhas que estão diante de mim e diante de você para fazermos a escolha. Seja qual for a nossa compreensão. Essas opções foram apresentadas ao povo de Deus no passado,
ficando evidente o livre-arbítrio que Deus concedeu. E aquilo que foi aplicado, aquilo que foi concedido ao povo no passado, também é aplicado a todos nós. Qual será a nossa decisão? O dom sagrado da livre escolha. Deus deixou individualmente para cada um. Portanto, a mãe não salva o filho, a esposa não salva o marido, o homem não vai salvar a sua esposa, o homem não vai salvar, o pai não vai salvar a sua filha. E assim por diante, ninguém salva ninguém. A salvação, ela é individual. O grande conflito era tão real como ainda ele é no presente, no nosso contexto, nessa contemporaneidade. E devemos aprender com o exemplo de Israel. O que pode acontecer se não entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor e escolhermos a vida e tudo o que essa vida ela nos apresenta e todas as bênçãos que essa vida ela envolve para todos nós. Infelizmente, a maioria das pessoas escolhem errado. Vem comigo agora na terceira pergunta. Quais as opções apresentadas no Antigo Israel e como reflete o que vemos em toda a Bíblia Sagrada? Letra A. Obedecer e viver. Desobedecer e continuar a viver. Letra B. Obedecer e viver. Obedecer e morrer. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. As opções apresentadas no Antigo Israel é a mesma que é apresentada a nós, que aparece na Bíblia. Obedecer e viver. Desobedecer ou morrer. São essas duas opções. Não existe meio termo. Ou nós obedecemos ou nós desobedecemos. Vamos agora ao quarto tópico. Mandamento não é muito fácil. Ou o mandamento não é muito fácil. E no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 1, chama atenção a esse texto. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações. Veja que coisa relevante. Deuteronômio 30 começa com o Senhor dizendo o que acontecerá com o povo se ele se arrependesse, se afastasse dos seus maus caminhos. Que promessas maravilhosas são oferecidas ao povo de Israel no passado. Essa mesma promessa oferecida para eles é aplicada a nós também. Porque assim como Deus queria a vida, queria a bênção para o seu povo no passado, também Ele quer para o seu povo no presente. Agora, requer de cada um de nós usarmos do nosso livre-arbítrio para escolhermos exatamente o caminho da vida. Portanto, ouvir as promessas de Deus foi maravilhoso, confortante e extraordinário para o povo no passado e deve ser também para nós hoje também. Não devemos perder a oportunidade, ou seja, jogar a nossa salvação fora, jogar o livre-arbítrio para escolher o certo do que o errado é a questão urgente, necessária e importante. O mandamento não era difícil de entender, nem misterioso, nem estava fora do alcance do povo de Deus. Em Deuteronômio 30, versículo 14, vem comigo, veja o que esse texto nos diz. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está bem em sua boca, em seu coração, e por isso vocês poderão obedecer-lhes. Veja que a palavra de Deus está bem pertinho da gente, na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos fazer a escolha certa. Porque Deus nos fez de forma extraordinária, maravilhosa, com amor maravilhoso. Veja que as outras coisas da criação, Deus falou e se fez. Mas eu e você, o ser humano, Deus fez com as próprias mãos, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, e eu e você não podemos perder a oportunidade. Vamos agora, vem comigo a quarta pergunta. Embora o texto de Deuteronômio 30 fale sobre o que aconteceria com o povo de Deus se desobedecessem, quais as promessas de Deus para eles? Vamos aí a resposta, né? Assinale a alternativa correta. Letra A, reuni-los e dar-lhe a terra, dar vida em abundância. Letra B, dispersá-los e dar a terra, dar vida e morte e abundância. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, reuni-los e dar-lhe a terra, dar vida e abundância. Era o que Deus queria, que o seu povo fizesse a escolha certa, que o seu povo aproveitasse as bênçãos que Deus estava oferecendo, né, para que ele pudesse reuni-los, para que ele pudesse dar a terra, para que ele pudesse dar a vida em abundância. E hoje é exatamente o que Deus ele está
nos oferecendo também. E eu e você não podemos e não devemos perder a oportunidade. Você entendeu? Então, que Deus te abençoe. Vamos agora ao quinto e último tópico da lição. Uma questão de adoração. Deuteronômio 4:19. E para que, ao erguer os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Deuteronômio 4:19. Que coisa maravilhosa. O chamado para que nós possamos reconhecer que é esse Deus, prestar culto a Ele, porque só Ele é digno de honra e de glória, porque Ele é o Criador, o arquiteto, o design de todo esse planeta Terra e da nossa vida também. Milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente que geralmente se exalava padrões, tradições, se exaltavam padrões, tradições, conceitos que entravam em conflito, em choque com a fé e com a cultura do povo de Deus. E, infelizmente, muitas vezes o povo de Deus assimilou essas culturas. E isso não foi bom, porque vai perdendo a identidade com o povo de Deus. E é por isso que Deus, de vez em quando, tem que dar um puxão de orelha, tem que chamar o povo à atenção. Como hoje também, infelizmente, nós somos chamados à atenção, porque muitas vezes nos esquecemos do nosso Deus Criador, mantenedor e salvador. Por isso, na qualidade de povo de Deus, o povo de Deus no passado e no presente deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses não se tornem objetos de adoração. Nosso Deus, Ele é zeloso e somente Ele, como Criador, mantenedor e redentor, é digno de adoração. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não existe meio termo na adoração. Ou adoramos ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, a esse Deus que traz vida, que traz bênção, ou nós adoramos outro Deus que traz morte, mal e maldição. Não existe meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos de Satanás. Não existe meio termo. E o que é que Deus diz? Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Que coisa linda, maravilhosa. Deus quer a nossa salvação. Deus não quer a nossa destruição. E é por isso que lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Deus quer, é o que Deus deseja e o que Ele está empenhado, nos ajudar a tomar a decisão correta. Vamos à quinta e última pergunta. Segundo o livro de Deuteronômio, quem é digno da verdadeira adoração? Assinale a alternativa correta. Letra A. Nosso Deus é zeloso e somente Ele e o grande líder Moisés seriam dignos de adoração. Letra B. Nosso Deus é zeloso e somente Ele é digno de adoração. Qual a resposta correta? Você parou, pensou? Exatamente a letra B. Só nosso Deus é zeloso e somente Ele é digno de adoração, porque Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Ele é o nosso Salvador. Meus queridos, nós agradecemos por mais uma vez estarmos juntos, recapitulando essa lição da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te cubra de bênção, para que você deseje na sua vida tomar a melhor e a maior decisão. Como diz lá em Deuteronômio, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. A sua escolha poderá influenciar gerações dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus parentes, pessoas que serão transformadas por esse Deus bondoso, maravilhoso e grandioso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoe essas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém.